E olha se eu não estou nas minhas mãos com ele, Galaxy S25 Edge. Sim, ontem, dia 21/5, tive a oportunidade de ir lá no evento. Vai ter imagens aqui aparecendo pra vocês que eu filmei. Se tiver em pé, desculpa. Aí porque eu não lembro se eu gravei deitado em pé, coisas da vida. Mas sim, esse que é o celular mais fino da Samsung, pelo menos que eu vi, né, lançar nos últimos tempos, que agora tem essa coisa de, meu Deus, celular mais fino, né? Mas bem, vamos conhecer um pouco mais desse carinha aqui. E na realidade, gente, até aproveitando, esse é um vídeo de primeiras impressões, porque eu fiz questão de nem mexer tanto nele para ter experiência aqui junto com vocês. Então bora lá! E mais uma vez, você tá vendo um vídeo que foi gravado sobre o S25 Edge, esse daqui, e por minha culpa, olha só, eu falei pro Rimi, falei pra Amanda, falei pra todo mundo que ele tem 7 núcleos no processador. Eu sou um idiota, ele tem 8. É que nos testes que a gente tava conduzindo, que o pessoal publicou quando ele lançou logo de cara, ele tinha um desempenho um pouco abaixo do esperado, que seria equivalente a 7 núcleos. E eu, com esta língua matraca enorme, comentei isso com todo mundo e não expliquei que era a avaliação minha sobre o negócio. Então eu estou errado, olha só. Ele tem 8 núcleos e ele tem o throttling agressivo, como se ele tivesse só 7 núcleos na CPU. Isso não atrapalha em nada o vídeo, estou aqui trazendo para vocês essa informação muito curiosa, olha só, mas que eu falei que nem o meu traseiro para as pessoas, e é isso, olha só, devia ter explicado direito. Então é isso, o vídeo está totalmente correto, tudo certinho, só que quando eles falarem de 7 núcleos, é o que eu falei, o que essa besta quadrada aqui falou. É isso, eu também falaria, só que eu devia ter explicado por inteiro. Não é que ele tem 7 núcleos. Ele tem desempenho como se tivesse 7 núcleos. Tenho que aprender a falar com as pessoas, eu sou um idiota. Até a próxima, bom vídeo! Fala pessoal do canal Tech, tudo bem com vocês? Olha, uma coisa é indiscutível, vocês estão vendo aqui ó, pela câmera de cima? Galera, se liguem na finura deste celular, só para vocês terem uma ideia, ele tem 5,8 milímetros de espessura, então ele é fininho, fininho mesmo. Tudo bem que tem uma coisa aqui, ó, deixa eu até trocar o lado, vocês percebam o bump da câmera, que ele é um pouco saltadinho para fora, e a primeira coisa que eu reparei, inclusive, quando eu peguei ele, foi isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Isso me dá uma certa angústia, porque ele fica errado, tá vendo? Por conta do bump da câmera, meio que ele não dá certo, ele fica essa coisa aqui que você pode, sei lá, fazer um negócio de, meu Deus, que coisa horrível, olha isso, mas... É isso, entendeu? Ele, por conta desse bump da câmera, ele acaba dando uma sambadinha. Não é algo que eu vejo, nossa, que absurdo, mas me parece um pouco estranho. Não sei você, se você é o tipo de pessoa que tem essa pira aí de coisas assim que não são simétricas e que ficam bamboleando, acho que provavelmente você não vai gostar tanto disso. E outra coisa também que eu queria comentar, o que é agora, né? O que são agora os celulares mais finos? Meio que a Samsung abriu a porteira para isso, né, em algum tempo, porque até que a gente não tava tanto vendo esse foco em celulares mais finos, mas aí vem a Samsung e lança esse carinha. Uma coisa eu posso dizer pra vocês, eu não sou o tipo de pessoa que eu falo, ai, celular fino, nossa, é uma coisa que eu quero muito. E modéstia à parte, ninguém que eu conheço tá pedindo celular mais fino. Então eu não vou mentir, eu fui com um certo preconceito, pensando, nossa, mas celular mais fino, será que isso é uma coisa que vai ser legal, não vai? Não sei. E eu vou ser honesta com vocês, eu até gostei dele, ele é simpático, gente, essa finurinha aqui dele, tal, quando você pega na mão, ele é mais levinho. Só para vocês terem a nível de comparação, estou aqui com o meu S25 Ultra, só para vocês terem ideia, até tirei ele da capinha, ó, vou colocar um do lado do outro para vocês entenderem como é que é. A nível de comparação para vocês entenderem, Galaxy S25 Ultra, S25 Edge, gente, ele realmente é mais fino, dá para perceber uma clara diferença aqui entre os dois. Novamente, não acho que é o tipo de coisa que a galera tá buscando, não acho que você esteja procurando por um celular mais
mais fino e que caiba melhor no bolso? Eu acho que não, mas a gente não pode negar que de fato ele realmente é mais fino e ele é bem mais compacto, principalmente se a gente comparar ele com a versão mais parruda da linha S25. Lembrando que no S25 Ultra a gente tem uma S Pen, galera, que é uma coisa importante, por isso até que ele é grandão, aqui ele precisa de um espaço para conseguir acomodar a caneta, mas que nem eu falei, é só para vocês terem uma noção da diferença de um pro outro. Já vou deixar ele aqui de ladinho e vamos lá. Quando eu peguei ele, que nem eu falei para vocês, só configurei a conta aqui do Canaltech, deixei ele de ontem para hoje é dia 22, né? Ontem eu fui no evento dia 21, hoje é dia 22. Deixei ele baixando tudo pelo Wi-Fi pra gente dar uma olhada aí, né, em como vai ser a experiência com ele. Primeira coisa, ele carregou muito rapidinho, porém preciso dizer para vocês, provavelmente isso é por conta da bateria de 3.900 mAh, que vamos combinar, hein, galera? 3.900 mAh não é muita coisa, ainda mais considerando que hoje em dia celular, como em várias vezes eu já falei aqui pra vocês, celular é o tipo de coisa que você não usa um pouco, você usa muito, ele meio que se tornou um objeto que serve pra tudo. Hoje você precisa de celular para trabalhar, para se comunicar com as pessoas, a sua vida tá dentro do celular, aplicativo de banco, uma série, até aplicativo de governo, por exemplo, você tem que fazer às vezes coisas dentro do seu celular. Então é aquele tipo de coisa que bateria é um ponto que pra mim é muito mais importante, ela deveria ser maior pelo fato de que você vai usar muito mais o celular no dia a dia, mas saiba que infelizmente só tem 3.900 mAh aqui, ainda não testei parte de autonomia de bateria, que nem eu falei, só peguei ele há um dia, então só deixei ele baixando as atualizações de ontem pra hoje, deixei ele quietinho e vim aqui mexer com vocês, mas depois se vocês quiserem um review, testando tudo isso, vendo todas essas coisas, me avisem por gentileza, mas que nem eu falei, esse é só um vídeo de primeiras impressões. Ele tem 6,7 polegadas, mesmo tamanho de tela do S25 Plus, pra vocês terem uma ideia do tamanho do celular, ó, a minha mão, tudo bem que a minha mão, eu não acho a minha mão uma coisa muito grande, porque meus dedos é curtinho, como vocês podem ver, meus dedos não é muito comprido. Só pra vocês terem ideia, consigo mexer, consigo apertar, ó, nos aplicativos, no ícone aqui em cima, tranquilamente, não preciso ficar, tipo, mexendo o celular na mão, não preciso disso. Consigo mexer nele de boa com uma mão só. Só pra vocês terem uma comparação, vou deixar ele aqui de ladinho, eu vou pegar o meu, que é o S25 Ultra. Olha como pra mim já é um pouco mais trambolhão. Quando eu venho aqui, ó, subo pra apertar, ó o que eu tenho que fazer. Viu que eu tive que mexer a mão e não é, tipo, sacanagem, não. Eu realmente, ó, preciso mexer. Olha o esticado aqui que eu tenho que dar com o dedão pra vir aqui em cima, apertar no aplicativo para conseguir usar. Então tem uma diferença sim, pelo fato dele ser menorzinha a tela, né? Um pouco também que falar que 6,7 polegadas é menorzinha é meio que uma ironia, mas vocês entenderam. Mas por ser uma tela melhor e por ser mais leve, ele dá uma diferença bem grande, ainda mais na questão de conforto, viu? Realmente isso a gente não pode dizer que não. Mas indo para as especificações, qual que é o processador dele? É Snapdragon 8 Elite, ele tem exatamente o mesmo processador de toda a linha Galaxy S25, então aqui você vai ter praticamente a mesma experiência. Eu acredito que o S25 Edge vai ter exatamente o mesmo problema que eu tive. Eu até aproveito para falar para vocês, depois assistirem o vídeo aqui que eu fiz no YouTube aqui do Canaltech, que é o comparativo entre o S25 e o S25 Plus. Por que eu digo que eu acho que ele vai ter o mesmo problema do S25? Porque o S25, ele teve um problema bem assim severo de thermal throttling comigo, tanto é que eu até contei no vídeo que eu fui fazer um benchmark, deu uma diferença de 3.000 pontos. E aí eles são o mesmo processador, eu fiquei, ué, mas o que aconteceu? Não tô entendendo muito bem. O Adriano me deu a ideia de enfiar o negócio no freezer, eu enfiei o negócio no freezer e a pontuação deu bem parecida. Ou seja, ele tava sofrendo thermal throttling, né, vulgo piripaque térmico, que eu acredito que esse aqui, pelo fato dele ser um celular menor, exatamente igual ao S25, e também ser mais fininho, ou seja, as peças estão ali bem apertadinhas, uma do ladinho da outra, bem juntinhas, eu acho que a gente vai ter esse problema. De qualquer forma, eu vou fazer um benchmark aqui só pra gente tirar tema. De armazenamento, temos duas versões, 256 e 512, ambos com 12 GB de RAM. Acho interessante também, 12 GB de RAM, entendo. Primeiro que assim, estamos falando da linha S da Samsung. Linha S da Samsung, galera, é o topo de linha deles. Mesmo se você comprar o celular mais simples ou mais parrudo, é a melhor linha que você pode ter da Samsung atualmente. Então, pra mim, o fato de ter 12 GB de RAM em todos é excelente. É um celular que vai ter uma longuíssima durabilidade, você vai ficar com ele por muito tempo, eu acho isso muito interessante. Tem 7 anos de atualização, tá bom? Tanto do sistema operacional quanto atualizações de segurança. Eu entendo a questão da Samsung da parte da longevidade das atualizações, eu até acredito sim que seja importante, mas sei lá, eu acho que você provavelmente vai trocar o seu celular muito antes disso. Eu acho que você não vai esperar 7 anos, não sei lá, né? Posso estar falando uma besteira. Eu, pelo menos, sou o tipo de pessoa que agora que eu comecei a trabalhar no Canaltech, eu comecei a trocar celular assim um pouquinho mais frequentemente, mas no geral, gente, eu trocava de celular a cada
4 anos, sabe? Tipo, demorava muito tempo com o mesmo aparelho celular até trocar. Acredito que a maioria do público que nos assiste seja mais ou menos do mesmo jeito, mas, de qualquer forma, quero ficar 7 anos com o celular. Você pode ficar 7 anos com o seu celular, que não vai ter problema, vai ter atualização por todo esse tempo. E vamos para uma das principais diferenças, que é o quê? Câmera. Por que uma das principais diferenças? Aqui, galera, nós temos um sensor. Aqui vocês podem ver que na traseira são 2 sensores. Vamos aqui mostrar para vocês, ó. Mas nós temos 2 câmeras aqui na parte traseira, uma de 200 megapixels e outra de 12, e na frontal uma de 12 megapixels, exatamente como toda a linha S25. Mas nós temos um problema aqui, que qual é? A câmera é boa? É boa, porém, vale lembrar que ela não tem o 3x de zoom ótico que a gente encontra no restante da linha Galaxy S25. Então, se às vezes você é o tipo de pessoa que gosta, prefere que tenha o zoom ótico, S25 Edge, infelizmente, não tem. Mas tem uma coisa boa, porque o sensor principal aqui tem 200 megapixels, abertura f1.7, que eu achei realmente bastante interessante. Tem algumas fotos que eu fiz, pode ser que depois eu tire mais e até mande aqui pro pessoal colocar pra vocês, mas teve umas fotos que eu fiz ali no evento, tal, rapidinho, enquanto a gente tava com o celular, que é aquilo, galera, vem evento, vem esses lançamentos, a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue dentro do evento. Tudo bem que a gente sabia que ia sair com o celular de lá, mas eu queria fazer rapidinho pro pessoal mostrar pra vocês, que eu até comentei, né, que tem nas nossas redes sociais. E assim, é uma câmera bem interessante, deu pra ver ali que eu tava num ambiente meio, tipo, mal iluminado, escuro, porque normalmente evento, o ambiente não favorece tanto assim pra foto, e dá pra ver que ele realmente conseguiu sair super bem. Tem as fotos que eu fiz do evento, usando o zoom mesmo digital, mas tem foto ali em que eu usei o zoom digital, dá pra ver tudo direitinho. Tem algumas coisas a serem melhoradas, sim. E por fim tem a bateria, que infelizmente já dei spoiler pra vocês aí no começo, que ela tem 3.900 mAh, e eu acho, gente, que esse aqui é o grande calcanhar de Aquiles desse celular, tá bom? Eu não sei você, eu não sei, até porque eu não posso falar por todo mundo, mas ó, vou fazer um Vox Populi aqui rapidamente. Breno, você prefere um celular mais fino ou que tenha mais bateria? Que tenha mais bateria. Jovem, você prefere um celular mais fino ou que tenha mais bateria? Mais bateria. Perna, você prefere um celular mais fino ou que tenha mais bateria? Mais bateria. Isso nessa pequena amostragem de um total de 3 pessoas, ou melhor, 4, porque isso inclui a mim mesma, que também não vou querer um celular mais fino e sim um celular que tenha mais bateria. Então, assim, no círculo de pessoas que eu conheço, eu acho que elas não querem um celular mais fino em detrimento, por exemplo, de uma bateria que vai durar menos tempo. Eu acho que ela prefere ter um celular ali um pouco mais parrudo, mas que a bateria dure mais tempo. Então, acho que esse vai ser o grande ponto de problema aqui nesse aparelho, não vou mentir pra vocês, não. Espero que não, espero que eu esteja enganada, mas eu acho que, infelizmente, como eu falei, vamos ter problema nisso aqui sim. Aí, uma coisa importante que eu deixei passar, assim como toda a linha Galaxy S25, ele também é feito em titânio. Só vou dar uma limpadinha aqui, gente, porque não tem jeito, né? Celular sem capinha, ele vai ficando uma coisa um pouquinho mais sujinha, mas que nem eu comentei com vocês, ele é de titânio e vem em 3 cores, na cor preta, azul e prata, que é esse que tá aqui comigo. E ele também tem proteção cerâmica Gorilla Glass Ceramic 2, acho que é assim que fala, posso estar enganada, mas você entendeu, na tela do celular. Claro que eu falo que normalmente esse tipo de proteção é o tipo de coisa que você não quer usar. Eu já contei, não sei se eu contei, vou contar agora, eu tava com o meu S24 Ultra anterior, aí eu fui pegar meu S24 Ultra, fui tirar a roupa do varal e coloquei ele no topo da roupa, sabe, da pilha de roupa que eu tinha feito, sei lá o que deu na minha cabeça, gente, pra eu ter feito isso. Hoje eu penso, eu falo, meu Deus, Amanda, que burrice que você fez a sua vida. Cara, eu tava descendo a escada, meu celular escorregou. Gente, vocês não estão entendendo, ele bateu de quina e ele foi quicando, assim, ele foi pá, e quicando. Eu falei, Senhor Jesus. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo e era Gorilla Glass Victus 2. Então, provavelmente aqui, se você passar pela mesma situação que eu, acho que a sua tela estará protegida. Mas lembrando, Ceramic 2 só na tela, tá bom? Não é no celular inteiro. E pra não perder o praxe, porque eu sei que câmera é uma coisa muito importante para vocês. Normalmente eu só faço o teste da foto quando eu faço review, mas aqui, em caráter de exceção, vou fazer junto com vocês para vocês terem uma ideia. Sei que a gente também mostrou as fotos do evento, mas aqui, novamente, aquela história que eu sempre falo. Cenário controlado, luzes sempre do mesmo jeito, vamos dar uma olhadinha como vai ficar. Vou colocar aqui em foto, vou botar assim, descer para ficar bonitinho, só deixa eu configurar aqui a parte da resolução, tá tudo certo. Bora lá que eu vou tirar uma foto e vou fazer um videozinho pra vocês. E agora, câmera frontal, 4K, 30 fps. Nossa voltinha clássica. Ui! Os meninos lá atrás. Ui! E a nossa fotinha. Vídeo com os meninos, 4K, 30 fps, dando a voltinha aqui, gente, no estúdio clássica, que vocês já conhecem. Agora o nosso reator.
nosso logo do CT e uma foto dos meninos. Espera aí, vamos lá, digam X! E eu decidi também agora de última hora fazer um benchmark com vocês. Estou aqui com o Geekbench, vamos rodar uma CPU benchmark e eu já volto com os resultados. Finalizamos o nosso benchmark, como vocês puderam ver, e temos 3.096 pontos em single core, 9.866 pontos em multicore. Eu lembro que no vídeo do S25 com o S25 Plus eu também fiz o teste, galera, mas eu não lembro do resultado, então eu vou fazer uma coisa diferente. Aqui tem Snapdragon 8 Elite, exatamente igual tem aqui, e 12 GB de RAM, exatamente igual tem aqui, não é? E vou fazer agora um benchmark do meu celular para ver qual a pontuação que vai dar, bora lá. E este é o resultado do meu S25 Ultra, e como vocês podem bem perceber, ele é menor, né? Ele foi um pouquinho abaixo do S25 Edge, mas na real isso até faz sentido, galera, porque aqui tá rodando um monte de processo, tem um monte de coisa, aplicativo meu, um monte de track em segundo plano. Ele não, ele tá limpinho, entendeu? Veio de fábrica, eu não instalei nada, só instalei o Geekbench e os aplicativos que já tem nele mesmo, mas como o meu celular é de uso pessoal e realmente já tá carregado com um monte de coisa, faz sentido ele ter dado essa diferença, mas praticamente temos aqui o mesmo resultado. E é isso, minha gente, chegamos ao fim do nosso vídeo. Antes que você pergunte de preço, né, que eu tenho certeza que você vai perguntar de preço, e mais do que falar, vai ter um trecho aqui, vai ter um print do site do Canaltech com preço, como vocês podem ver, que o Galaxy S25 Edge de 256 está por R$ 8.799 e o S25 Edge de 512 tá por R$ 9.799. Um preço um tanto quanto pesado para comprar nesse momento. Eu diria que na realidade a gente sabe que a Samsung no começo ela faz uns preços assim meio nada a ver, né, muito caro, e depois ela vai melhorando. Daqui uns 4, 5 meses talvez esteja uma coisa mais interessante, mas o que eu posso dizer para vocês por enquanto em relação a ele é fino, realmente assim fininho, apesar desse bump da câmera aqui, a gente sabe que tem duas camadas a mais, né? Tem o celular, ó, que nem vocês podem ver aqui, ó, tem o celular, aí tem uma camada aqui e uma outra em cima, então, de fato, ele é fino no corpo, mas não na lente. Saiba que mesmo se você ir lá pegar e comprar uma capa, ele ainda vai ter esse efeito aqui, ó, que vocês estão vendo, em que ele fica sambando na mesa, não vai ter muito pra onde correr, talvez. Tudo bem que eu acho que quase ninguém, eu pelo menos não sou o tipo de pessoa, quando eu deixo o celular na mesa, eu não deixo assim, normalmente eu deixo assim, eu deixo virado com a tela pra baixo. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai de cada um, né, de pessoa para pessoa, então eu não vou levar isso como uma regra, mas isso daqui é uma coisa que me incomoda. E é isso, galera, para mim ele é um celular fino, e essa é a diferença dele, porque no geral ele é basicamente igual ou inferior aos outros aparelhos da mesma linha, e aí vai ficar a seu critério, né, se finura é uma coisa importante pra você ou não. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui, meus queridos. Um beijo pra vocês, tchau. Eu até perdi a minha frase final, que nem eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô gravando nesse estúdio, eu ainda tô estranhando, tá um negócio meio, sabe, tipo, nossa, parece que eu não tô no estúdio gravando, não sei, uns negócios estranhos, mas é isso. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu like, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau!